Frame. Saudade. Chega de saudade. A saudade avulta o sentir, por Roceline Muniz. A saudade avulta o sentir. Quando sentimos saudade, territorializamos, porque a saudade ela tem geografia, tempo e espaço. Mas nós também desterritorializamos porque a saudade avulta o sentir. Talvez por isso seja uma coisa boa de se ter. E aí eu problematizo, será que não é uma ilusão sentir saudade? E ao mesmo tempo eu pergunto, mas não são de ilusões que são feitos os caminhos? A utopia e o horizonte se erigem ante a nós ao passo que o buscamos. A saudade é um mel que amarga a boca de quem ou do que se foi, que não é, mas também é. Então eu nego aqui a assertiva cantada por Tom Jobim. Recuso-me a afirmá-la para fazê-la interpelo. Chega de saudade? Eu pergunto, então de que escola nós temos saudade? Da escola descendente do tempo ou da escola onírica, dona de uma virtualidade que nunca se precipitou? Eduardo Galeano anuncia um mau agouro. Vão morrer de saudades, mas não voltarão. Então eu pergunto, e por que voltariam? Há para onde voltar? Qual o lugar desta palavra que é, antes de tudo, sentido? Saudade é um refrão doce que estala na língua e sua plasticidade habita na boca de quem sabe o sabor do intervalo de uma aula e outra. As conversas de corredor, o corpo a corpo da sala de aula. E aí, a gente às vezes esquece os conflitos que existem em toda a geografia e que toda a geografia é também um território de disputa. Esquece-se o desconforto de um currículo instituído e dos agenciamentos do chão da escola. Me questiono se sinto saudade da escola ou parte dela. E este ruminar da palavra me leva a pensar na intraduzibilidade dela para outras línguas. Quando outros idiomas tentam se traduzir para sentir falta, e eu afirmo com o pessimismo de quem não acredita na tradução, saudade não é falta. Não sinto falta da escola, talvez eu sinta a sua ausência e nela a possibilidade de devir. Na contingência que irrompe a normalidade que finge fluir nas horas das aulas ou nos interins internos das conversas de corredor, nas descobertas do intervalo ou na dobra do corpo que se enódoa no currículo e por isso é criador a cada precipitação que o traduz. A saudade é um mito de lembranças e criações intraduzíveis e necessárias. Seu valor não cabe e seu silêncio inexiste. Então, que matemos a saudade, para que ela renasça em seguida. Currículo e saudade da escola pré-pandêmica. Por Maria Roseli Gomes Brito de Sá e Leilane Elizabeth Santa Clara. Olá, meu nome é Leilane Elizabeth Santa Clara. Eu sou estudante de Pedagogia na UFBA, faço iniciação científica na área de currículo, sou bolsista pela FAPESB, sob orientação da professora Roseli de Sá. Sobre o frame saudade, normalmente saudade se refere a uma memória de algo vivido, mas curiosamente agora é perceptível vários tipos de saudades expressas no vintage, nos TBTs, ou mesmo na saudade daquilo que ainda não vivemos. Estes movimentos às vezes são como os filtros que deixam a lembrança mais bonita do que realmente era ou está ligado à expectativa do que ainda pode acontecer. A música Chega de Saudade, de Tom Jobim, também é sobre isso e vai ainda mais fundo por remeter ao sentimento de apatia que impede que o eu lírico veja os pontos positivos da vida por conta da saudade que sente da pessoa amada. Seguindo o pensamento de José Pedra, em 1993, de que os currículos escolares carregam as marcas do tempo e do espaço sociais de suas construções,
Como essas saudades têm se revelado nos currículos escolares dentro do contexto pandêmico? Seria apenas nas críticas sobre as decisões já tomadas que nos levaram até os formatos de currículos atuais? Quando avaliamos uma proposta curricular, precisamos ter em mente que observamos um frame, ou um quadro de um filme, com todos os seus respectivos contextos. Mas, sendo o currículo um processo vivo, a tendência apropriada não seria de que este se mantenha sempre em movimento em todas as suas partes, sejam elas teóricas ou práticas? A live Escola Presente, Tempos, Espaços e Pedagogias Possíveis na Pandemia, em 2020, trouxe diversas provocações a respeito de como a educação formal está ocorrendo e se transformando em caráter emergencial. Nessa live, a professora Pamela da Silva leva em conta as dificuldades pré-existentes na rede pública de ensino ao refletir sobre a problemática da merenda escolar para os estudantes em isolamento. Antes da pandemia, os sistemas escolares no Brasil já apresentavam fragilidades e não há motivo para pensar que se resolvêssemos todos esses problemas que chegaríamos a um currículo ideal ou a um modelo de escola perfeita para todos. Cada momento possui suas demandas, seus pontos fortes e fragilidades. Mesmo com todo o sofrimento provocado pela pandemia, o ensino remoto emanou possibilidades que não havíamos pensado. Vamos deixar que a saudade do que nunca vivemos se torne um muro para essas possibilidades ou chega de saudades? E se eu voltar? Por Rian Fonseca. Ontem passei por frente ao colégio que eu estudava durante anos. Passei por frente aos bancos que ficava sentado esperando o transporte. Passei de frente ao porteiro que me dava bom dia todas as vezes que eu chegava lá. E quando chegava com todas as vontades que um jovem tem. Ver outros colegas, aprender novas coisas e muitas das vezes só querer estar lá. Durante todo o processo, entendi que tudo seria melhor se eu estivesse poucas vezes no colégio. E ao sofrer diversos tombos indiretos que a vida deu, precisei cuidar do meu irmão, cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai, por diversos problemas psiquiátricos que se desenvolveram durante o núcleo familiar. E naquele momento, sozinho, eu só pensei em voltar. E se eu voltar para a escola? Eu vou conseguir ter segurança, eu vou conseguir ter educação, eu vou conseguir ter professores que olham para mim sem olhos de igualdade. Eu vou conseguir ter pessoas que todos os dias me olhem como equidade e saibam fazer a educação entrar aos meus ouvidos e se desenvolver as minhas ações. Se eu voltasse naquele momento, eu ia ter um espaço para me acolher e me abrigar, mesmo com todos os problemas que eu enfrentava. Naquele momento, se eu voltasse, eu ia ter toda a saudade da minha casa, da minha família, mas ainda assim eu ia aprender para poder ser uma pessoa melhor e conseguir dar boa vida a eles futuramente. Naquele momento pensava no possível retorno. Hoje eu penso na realidade. Hoje, se eu voltar, eu vou transformar toda a saudade em educação. Eu vou fazer com que outros alunos vejam em mim reflexo de um professor que autonomamente viu a vida passar pelos seus olhos e agarrou as possibilidades e oportunidades que ela deu. Se eu voltar hoje, eu não serei grato apenas a uma escola. Serei grato por ter de fato reconhecido a educação como o melhor caminho que eu pude ter.
Onde cabe o tempo da saudade? No Musa Eu de hoje. Por Joana Angélica Flores Silva. Onde cabe o tempo da saudade no museu de hoje? Meu nome é Joana Flores, sou museóloga, mestra em museologia pela UFBA e doutoranda do programa em Crítica Cultural da UNEB. O frame Saudade, Chega de Saudade, tem uma relação direta com a reflexão que o tema do projeto de tese, ao qual desenvolvo, sob a orientação da professora doutora Jailma Pedreira, concentra, que é a indagação que os museus, enquanto lugaridades educacionais, devem fazer ao tratar a escravização enquanto memória de um tempo ainda existente. A provocação se dá a partir das narrativas produzidas nos discursos que trazem simbolicamente o objeto de tortura ou de exploração da lida de homens e mulheres e ultrajes quando usados pelos escravizados no contexto da memória ressignificada pelo olhar do colonizador branco. É para sentir saudade de um tempo perverso, para a manutenção do poder do branco e da branca, que subalterniza memórias de corpos negros para torná-los historicamente inferiorizados e assombrá-los, como afirma Membe? Ou podemos cantar a saudade no museu modelado por Chico César, onde o café era amargo, o encantamento, o esperar, cabe no museu do corpo negro, no corpo nosso, no corpo meu. Ressalto a necessidade de retratação e de reparação dessa lugaridade educacional e que pode servir de recurso didático e motivar professores, incentivando e impulsionando, através da Lei 10.639/2003, o letramento de crianças, adolescentes e adultos, no retomar de uma África esquecida, modificada e validada por produções teóricas, cujo caráter saudosista ou preservacionista impede um movimento de força contrária a mais uma representação do racismo simbólico no Brasil. Saudade das conversas no contexto escolar, por Daiane Braga Teixeira. Que saudade das conversas no contexto escolar. A pandemia ocasionada pelo Covid-19 trouxe mudanças repentinas na rotina diária das pessoas e instituições. As escolas foram uma das primeiras instituições a serem fechadas e professores e alunos precisaram se adaptar às novas formas de aprender, de ensinar e interagir, agora de forma remota. Não há mais lousa, não há carteiras, não há o barulho do sinal avisando que a aula acabou. Não há alunos. Não temos mais o chão da escola, que foi substituído pela escola na nuvem. A rotina dos professores foi modificada e agora ensinar e interagir é através do computador, em uma sala virtual em que se ensina olhando para a foto ou o símbolo do aplicativo e geralmente é representado pela inicial do nome do aluno. O professor agora, além de se adaptar a este novo formato de ensinar e aprender, ainda precisa lidar com o sentimento de solidão e de saudade. O ensino online reflete dificuldades que, talvez, no ensino presencial não seria tão expressiva, como a falta de interação entre professor e aluno. Nesse sentido, Veiga Neto fala sobre a impotência que acomete a quase todos nós, professores, ao tentarmos transpor para o plano bidimensional da tela a experiência que acumulamos ao lidar com a presencialidade dos corpos de nossos alunos. E a presencialidade dos corpos se deslocou para a presencialidade nas telas, marcada pelo silêncio. E o silêncio impossibilita experienciar o currículo como conversa. William Paina diz que o currículo é uma conversa complicada.
É uma conversa entre alunos e professores, entre professores e professores, entre nós mesmos, sozinhos. E a conversa é complicada porque ressalta a experiência cotidiana do indivíduo, sua subjetividade, as singularidades entre professores e alunos. E essas conversas não acontecem somente a partir dos conteúdos escolares, nas discussões da sala de aula, mas no cotidiano escolar, nas experiências partilhadas, nos conselhos no fim da aula, na conversa do corredor, na sala dos professores, na presencialidade dos corpos. Conversas que estimulam a experiência educacional. A pandemia, através do ensino remoto, limitou as conversas experimentadas no contexto e no convívio escolar, deixando muita saudade. Encerra aqui mais um podcast do 6º Senfep, Frame Saudade.